Hoje é dia 21 de janeiro, quarta-feira, saímos daquele período longo de lua fora de curso, a lua já ingressou em peixes na madrugada às 3 horas e 49 minutos, e o signo de peixes, signo da água, não tem muito vigor, não tem muita energia, assim, é um signo que vai trazendo mais o perfil yin. E a quarta-feira ela vem um pouco para esse perfil mais fechado. Não que antes não tivesse, mas agora em peixes a gente vai perceber um pouco mais. Mas assim, o benefício desse trânsito da lua em peixes é que ela vai se aproximando do trígono a Júpiter no signo de câncer, que já está exaltado, e aí a gente vai ter aquela recepção mútua forte, a lua em peixes, que é o domicílio de Júpiter, e o Júpiter em câncer, que é o domicílio da lua. Esse trígono ele vai ser perfeito amanhã no começo da tarde, às 13 horas e 41 minutos, no horário de Brasília. Então, nós vamos já percebendo hoje, quarta-feira, cada vez mais, conforme as horas avançam, esse trígono que é bastante auspicioso, muito criativo, altamente fértil, tem um nível de fertilidade super elevado e pode ser muitíssimo interessante para as iniciativas. Iniciativas de todos os assuntos, mas tem um fator de prosperidade para temas materiais, Júpiter é um grande benéfico, tem um fator interessante para viagens, assuntos jurídicos, estudos, principalmente os mais complexos, superiores, para plano criativo, para também o campo da espiritualidade e terapias, campo mais holístico também, muito legal, é um potencial muitíssimo fértil. Nós vamos perceber cada vez mais forte conforme as horas avançam. Então, quando for mais para tarde, à noite, já vamos perceber bem. Agora, na quarta-feira, quando for 12 horas e 49 minutos, nós vamos ter o Mercúrio chegando exatamente ao mesmo grau do Sol. É aquela condição Casime. E quando um planeta ele está composto e chega ao mesmo grau que o Sol, ele funciona mais ou menos como o Sol. Só que o Sol, no signo de Aquário, está num ponto do detrimento. Então, essa conjunção Casime de Mercúrio com o Sol não é super auspiciosa, porque funciona de uma maneira distorcida. E na sexta ainda nós vamos ter o acréscimo de Marte em Aquário, já vai ficando até um pouco mais rebelde, né? Eu até coloquei ali nas reflexões semanais um fator assim de manifestações no mundo geral, não tanto só no Brasil, mas no contexto global, é um perfil que funciona muito dentro desse plano mais ideológico, né, de Marte em Aquário e tal. E então a gente tem que ter cautela na quarta, porque essa conjunção Mercúrio com o Sol, ela não é tão fácil para a questão da comunicação mais leve, ela não é muito habilidosa com fatores técnicos e cotidianos. Os signos do ar têm umidade, a umidade ela é um pouco misturada e a Lua também está num signo úmido. Então hoje o dia ele não é muito preciso, né? A gente não tem muita precisão. As atividades técnicas muito minuciosas, por exemplo, não são das melhores, né? Mas a gente vê uma maneira de se colocar com palavras em vídeos, assim, de maneira geral, mais presente. Então pode ser um dia assim de opiniões contundentes, de ver essas coisas, né, mais impactantes, falas de líderes e coisas assim, até no entorno de vocês, tá? Por exemplo, né, assim, quem acompanha aqui, me acompanha lá no Instagram, viu que nessa semana a minha professora de árabe, ela postou um vídeo que eu tô falando árabe, é um exercício de aula, gente, eu fiz aquilo já faz alguns meses, né, é que ela tem muitos alunos, ela é egípcia, ela mora aqui no Brasil já há alguns anos, e ela postou, ela perguntou se ela podia postar, né? Aí eu falei que podia. Aí ela postou, e né, também postei lá no meu, em conjunto, com colaboração, né, com ela lá no meu perfil. Aí muitas pessoas comentaram e tal, né? Ainda a gente tem muita coisa para aprender de árabe, bastante ainda. O árabe é igual ao espanhol da América Latina, né? Tem bastante diferença, né, de um país para outro. Então o árabe egípcio ele é bem peculiar, assim, né? Um pouquinho diferente do Líbano, da Síria, da Arábia. Aí alguém comentou, eu achei assim, muita cara de Mercúrio com Sol. Alguém fez um comentário em inglês, né? E assim, pelo que eu vi, um perfil fake estava todo em árabe, mas pela natureza do comentário, eu acho que era de um saudita. E ele fez o comentário num outro vídeo meu de astrologia, nada a ver, que eu tô falando em português mesmo, falando que eu precisava melhorar a pronúncia, que o meu sotaque era muito forte e ruim, e que era para mudar de professora de árabe, que ele recomendava que eu mudasse de professora de árabe para aprender o árabe da Arábia Saudita, e não o árabe do Egito, que o árabe do Egito tem um sotaque péssimo.
Aí eu achei a cara do Mercúrio com Sol. Quando eu vi aquilo, eu achei bem a cara, né? Porque assim, é uma crítica vaga, sim, solta, né? Porque, assim, primeiro, né? Não tem nada a ver comigo, nem é do meu círculo de amigos e nem é do círculo da professora. Ele deve ter visto lá nos Reels lá do Instagram. E fez um comentário numa outra postagem que não tinha nada a ver, que eu tava falando de astrologia, do meu perfil é só sobre astrologia, né? Em português, totalmente fora do contexto, eu nem me dei ao trabalho de responder, já excluí, né? Não tem que ficar dando satisfação para esse tipo de pessoa, né? Eu sei das minhas intenções com o árabe, não tenho intenção de morar em nenhum país árabe, não tenho intenção de sair do Brasil. Meu interesse é compreender, né? É entender como se formam as frases para se comunicar, né? E para a questão das traduções que eu estou fazendo do material árabe, mas eu não vou ficar me explicando para as pessoas que eu não sei nem quem é. Parecia um perfil fake, assim, de pouquinhos seguidores, né? Então eu nem me dei ao trabalho. Mas fiquem atentos porque, assim, eu dei um exemplo para vocês entenderem, porque esse Mercúrio conjunção Sol com o Sol no detrimento, ele é bastante propenso a um nível elevado de crítica, mas às vezes fora de contexto, às vezes é inapropriado para o momento. São críticas que não acrescentam, por exemplo. Então fique atento para você não cometer, e se você estiver no entorno e ver alguma situação assim também, não entrar no jogo, porque ele fica um pouco perdido também, né? Mas é isso que a gente tem. Aí amanhã a gente vai perceber bem o trígono Lua-Júpiter. E aí vamos aproveitar bem até amanhã no comecinho da tarde, né? Que é às 13h41. Porque aí depois o passo seguinte da Lua vai ser a conjunção com Saturno. Mas vai ser só na sexta, né? Mas vamos que vamos então. Uma ótima quarta para vocês. Então até amanhã.